Show de bola, pessoal. Então já fui lá, já dei uma almoçada, né? Porque ninguém é de ferro. E agora já vou voltar aqui para continuar a gravação das videoaulas para vocês. Bom, até então, o que nós temos aqui? Eu expliquei para vocês, tem o meu objeto, certo? Sem uso do Spring, ele instancia e fica ligado, então, através dessa instanciação. Ou seja, eles ficam acoplados, tá ok? Muito bem, então aqui ele está totalmente acoplado. E agora nós criamos esse nosso application context, tá? Onde a gente então o Spring vai fazer esta instanciação e irá setar então o valor para a propriedade name, ou seja, para a minha variável nome que eu criei aqui nesse bin pessoa. Agora então o que eu preciso fazer? Eu preciso estar utilizando então esse camarada que a gente acabou de criar agora, certo? Então, ou seja, a gente vai fazer essa instanciação aqui uma única vez. Na verdade, o Spring é quem vai fazer essa instanciação, certo? A única coisa que eu preciso... Espera aí, deixa eu dar um Ctrl Z que foi que eu fiz aqui. Aí. O que eu vou fazer então, pessoal? Aqui nesse usa pessoa, em vez de eu fazer isso aqui, até eu vou comentar aqui, ó. Em vez de eu fazer isso daqui, olha só o que eu vou fazer. Olha só que interessante que é. Então, aqui no Spring, eu tenho aqui um camarada chamado Application. Opa, onde é que está aqui? Que não fiz aqui em produção direta. Tudo bem. Está aqui um Application Context. Está aqui, olha só. Veja que eu tenho aqui um Application Context, tá certo? Então, eu colocando esse meu Application Context, deixa eu dar um nome aqui, né, AP Context, certo? Application Context. Deixa eu, pera aí. Application Context. O que eu faço? Eu inicializo ele uma única vez. Então aqui new, preciso colocar o class. Deixa eu ver se ele preenche aqui. Application Context. E aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou passar o controlador aqui do Spring. Ou seja, qual é o arquivo XML que está controlando os meus bins, certo? Então simplesmente você vai colocar o caminho dele. O caminho é esse cara aqui, ó, certo? Onde é que ele está aqui? É esse Application Context. Qual que é o caminho dele? BR com Informaticon Spring. Então tu vai vir aqui e vai colocar entre aspas, até deixa eu dar um Enter aqui, só para a gente poder visualizar ele melhor. Certo? Que eles vão estar entre aspas e vão colocar então o caminho dele. Então é o meu BR. Tem que colocar o barra aqui, tá, pessoal? Com barra Informaticon barra. E qual que é ali o caminho? Olha, ó. BR com barra Spring. E aí eu coloco o nome do arquivo que está gerenciando, que no meu caso aqui é Application Context. Application Context.xml. Certo? Ou seja, esse cara aqui é o caminho que eu estou utilizando, certo? Ok. Deixa eu botar ele mais aqui assim, para que vocês consigam enxergar todo ele. Deixa eu botar ele mais ainda, contrariando até a boa indentação, só para vocês poderem visualizar. Com isso daqui, pessoal, eu simplesmente estou inicializando o meu Spring, certo? Então aqui eu passo então o patch, ou seja, passo o Application Context. Veja que nós criamos lá um Application Context e estou aqui passando o patch do meu Application Context. Aqui eu coloquei literalmente o mesmo nome só para ficar mais identificável o que ele é. Mas é claro que tu poderia, numa aplicação normal, colocar o nome lá de Beans, por exemplo. Beans Spring, enfim, alguma coisa assim. Tá certo? E aqui tu passa, então, qual é o arquivo que irá controlar, então, que irá fazer o papel aqui do Spring, tá certo? É aqui que estou informando quais serão os bins que serão tratados. Então, tá certo? Desculpe, dei uma tossida aqui forte, mas tudo bem. Agora aqui então, aqui dentro tem os bins que o Spring irá manipular, tá certo? Então, simplesmente aqui que eu disse aqui, qual é o arquivo, né, que irá controlar, certo? É esse cara aqui, é o Application Context. A partir disso, pessoal, eu já posso usar os recursos do Spring,
tá? Olha só que interessante. Veja que aqui ele importou aqui, ó, application context e o class path XML application context. Ele já fez esta importação na medida que eu fui digitando ele aqui, ele já apareceu aqui em cima, tá certo? Bom, o que eu vou fazer, pessoal? Eu tenho um bin lá dentro, certo? Eu tenho um bin. Qual que é o bin que eu tenho ali dentro? Aqui, ó, bin pessoa. Estão vendo aqui? Agora, nós vamos simplesmente utilizar esse bin aqui no contexto aqui do Spring, certo? Como é que a gente fez aqui, ó? Olha bem como é que a gente fez aqui no exemplo sem o Spring. Deixa eu até vou dar um Ctrl C aqui, certo? Para mostrar para vocês. Então aqui a gente fez isso aqui, bin pessoa, e aqui eu inicializei. Agora, pessoal, usando no contexto do Spring, em vez de eu inicializar ele, em vez de eu dar um new para fazer essa ligação, eu vou colocar aqui, eu vou pegar o meu context que eu criei aqui, que é o meu apcontext, e vou pegar o bin, getBin, certo? Que é o bin que eu criei lá dentro, certo? Aqui é o mesmo nome aqui, eu dei o nome de bin pessoa. Ctrl C, Ctrl V, certo? Aqui vai dar um errinho, deixa eu ver aqui. Tipos incompatíveis. Deixa eu só fazer aqui um cast, só para ele converter aqui para o tipo bin pessoa. Aqui, beleza. Só para não dar esse erro. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Aqui eu estou criando aqui um bin pessoa que vai pegar o bin pessoa que está aqui dentro do meu application context, tá certo? Com isso daqui pronto, pessoal, olha só que interessante. Você já poderá utilizar qualquer um dos métodos que tiver aqui dentro, certo? Porque o Spring, como ele tem esse bin aqui, pessoa, certo? Tu já pode estar utilizando qualquer um que tem dentro. Por exemplo, tu poderia vir aqui agora e mandar mostrar, por exemplo, o nome. Como o nome aqui, ó, ele está passando aqui Nerial Donetsky, aqui, tu pode simplesmente chamar o método lá dentro, esse método aqui, o getNome, para retornar este nome, certo? Olha só que interessante. Veja que agora quem vai fazer isso é o Spring. Deixa eu dar um J option pane aqui, ponto show message, dialog, e mostrar para vocês então aqui esse nome. Deixa eu só passar ele direto aqui então. Como é que é o nome do meu cara que eu criei aqui, ó, é o bin pessoa, certo? Então é o meu bin pessoa, ponto. Olha o que aparece ali, parece get nome, tá certo? Olha só que fantástico isso. Então deixa eu rodar isso aqui só para ver se já está funcionando de primeira. Vamos ver aqui, pronto. Olha só, já funcionou. Então o que eu tenho aqui, ó, pessoal? Vejam que eu já consegui pegar um nome que foi passado aqui pela propriedade, property, passei o nome, estou dizendo que o valor dele é Nerial Donetsky. Se tu mudar isso aqui, ó, pimba aqui, eu mudei. Mudou, tu não precisa compilar, tu não precisa fazer absolutamente nada. Simplesmente tu vai rodar ele aqui e veja que ele já mudou aqui para Nerinetsky, tá certo? Então, o que mudou isso aqui, pessoal? Comparando aos exemplos anteriores. Veja que antes nós tínhamos aqui a instanciação, a gente fazia uma instanciação direta. O que isso acontecia? O meu elo ficava muito forte, certo? Entre as minhas classes. Se eu tivesse que alterar alguma coisa, eu teria que compilar novamente, executar, etc e tal. Agora, deixa eu até fazer o seguinte aqui. Ctrl C, Ctrl V. Com o uso do Spring, deixa eu apagar isso aqui. Então, com o uso do Spring, deixa eu apagar isso aqui tudo, apagando. Então, com o uso do Spring, deixa eu jogar mais aqui assim e fazer um traço aqui, porque na verdade isso aqui, então, era um exemplo, esse aqui é outro exemplo. Então, olha só, pessoal, como é que ficou com o uso do Spring. Nós vamos ter aqui o Spring, que faz essa injeção de dependência, certo? Então, para que esses dois objetos funcionem,
certo? Eu vou passar essas informações para o meu objeto, ou seja, o Spring, ele vai vir aqui nesse cara aqui, certo? Vai aqui nesse objeto aqui, vai lá, busca as informações, tá? Nesse objeto aqui, tá? E injeta as informações no objeto 2. Tá? Isso aqui facilita muito a vida, porque quem vai fazer esse controle passa a ser o Spring, certo? E não há mais a ligação direta entre as minhas classes, ou seja, o acoplamento passa a não ser mais direto como era antes, ou seja, o objeto 2 instanciava então o objeto 1, certo? Eu fazia uma instanciação. Agora não existe mais isso. Certo? Agora, o que eu tenho aqui? O Spring pega as informações do primeiro objeto e joga para o segundo objeto, certo? E assim por diante. Então, aí ele faz a injeção de dependência. Ou seja, as dependências, as informações que esse cara precisa são injetadas pelo Spring. Por isso, chama-se injeção das dependências, tá ok? Legal, né? Então, na próxima videoaula, a gente continua isso aqui. Um abraço, até mais e tchau!